Olá, como vai? Boa noite. Caminhão roubado em Uberlândia é interceptado pela PRF em Varjão de Minas. Houve perseguição na rodovia. Terceira onda de calor que castiga Minas Gerais é a mais intensa da história. A agência de viagem de Patos de Minas ainda tem prazo para a defesa de 3 procedimentos instaurados pelo PROCON. Moradora de Patos de Minas denuncia descarte irregular de lixo e danos provocados em residência. Fazendinha Senhor Jesus enfrenta problemas para a manutenção da entidade. A gente mostra também a luta para preservar a tradição quilombola em Patos de Minas, como participar do Prêmio de Empreendedorismo do Unipam, que é em parceria com o Sebrae. Paulo Autuori fala pela primeira vez no comando do Cruzeiro e diz que é preciso coragem. 13º salário deve injetar 291 bilhões de reais na economia e primeira parcela deve ser paga no final de novembro. Tem mais informações e os detalhes a partir de agora no NTV News. Começamos o NTV News com a reclamação de uma moradora do bairro Santo Antônio, em Patos de Minas. A casa dela tem rachaduras devido ao tráfego intenso de veículos para descarte de lixo, mas em local irregular. A placa informa: proibido jogar lixo e entulho, mas o que se observa nesse local é o contrário do que está escrito nessa placa. Moradora há mais de 20 anos da rua José Pascal, no bairro Santo Antônio, Celina Maria já não sabe mais o que fazer. A casa sofre com rachaduras, a poeira não para e o asfalto não aguenta o trânsito de caminhões. Tem uns 4 anos que está mexendo com esse aterro. Depois que passou esse aterro ali, acabou o sossego nosso. A rua estragou toda. Nossa, tá aquele lixo ali, que é as pedraiadas. Nossa, tá difícil aqui, viu? Eles fizeram fogo ali, não sabe quem até hoje. Tá difícil esse pedacinho aqui. O medo de com esses entulhos é acabar trazendo problema para a saúde. Aqui parece escorpião direto. Eu tinha galinha, mas aí eu peguei dentro de 3 vezes, eu parei de criar galinha, sabe? Então, tá difícil. Eu não tenho marido. Eu moro sozinho, Deus, nessa casa aqui. Eu preciso de ajuda. A casa já passou por reforma e o problema das rachaduras sempre volta a atormentar. E não é só minha casa que rachou aqui, não. Minha casa é grande assim, ó. Mas tem rachado, e já foi reformado, tem rachado de fora a fora, tá? Lá atrás da casa tem rachado. Na cozinha tem rachado, que é cerâmica. Ela continua à espera da solução desse problema todo. Eu já liguei na prefeitura, eu já fui ali no barracão, aí manda eu ligar, eu ligo, eles falam, vai passar, aí falou que ia encaminhar, mas até hoje nada sai. Pois é, ainda conforme a dona Celina, ela denunciou o problema à prefeitura, como ela disse aí mesmo na reportagem. Fiscais foram até o local e emitiram multa ao proprietário desse terreno, mas pelo jeito continua toda essa situação. Sobre o acidente da rua São Geraldo, onde um motociclista morreu depois de perder o controle do veículo ao passar por um desnível na via no último sábado, a Copasa diz que não tem nenhuma responsabilidade. O motociclista teria perdido o controle da motocicleta em um desnível de bueiro e depois chocou-se contra um poste público. A vítima não resistiu aos ferimentos. A Copasa diz que no último domingo equipes estiveram no local para verificar os postos de visita, mas não foi possível fazer a abertura das estruturas devido à semelhança do acesso com as tampas dos postos de visita, de mesmo material utilizado pela Copasa. Os empregados chegaram a informar que se tratava de rede de esgoto da companhia. Nesta segunda-feira, técnicos retornaram ao endereço para realizar a abertura do ponto e constataram que ele não tem qualquer ligação com as redes de esgotamento sanitário da companhia, mas sim com redes de drenagem pluvial, as quais não são operadas pela empresa.
Tão logo finalizada a vistoria, o ponto de acesso foi novamente lacrado e a Prefeitura Municipal comunicada. O local permanecerá sinalizado pela Copasa até que o material usado para lacrar o ponto de acesso esteja devidamente seco. Já a recomposição asfáltica no local, onde ocorreu o vazamento de água, está prevista para ser executada nesta terça-feira, já que para o asfalto tem uma correta aderência ao solo, segundo a companhia. Ele precisa estar bem seco, do contrário, a qualidade do serviço pode ser afetada. Em nota, a Copasa informou que a manutenção realizada ontem na Rua São Geraldo foi para retirar um vazamento de água. Sobre o acidente registrado no sábado, que terminou com a morte do motociclista, a Copasa disse que não há nenhuma ligação entre a obra e o acidente. Também em nota, a Prefeitura de Patos de Minas disse que em fiscalização, logo após a pavimentação, não foi constatado rebaixamento fora dos padrões normativos na Rua São Geraldo. Informou ainda que a perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e investiga as reais causas do acidente. A seguir, muitos trabalhadores esperam pelo 13º salário para quitar dívidas em atraso. Fazendinha Senhor Jesus enfrenta dificuldades para a manutenção da entidade. E a Agência de Viagem de Patos de Minas ainda tem prazo para a defesa de 3 procedimentos instaurados pelo PROCON. O PROCON de Patos de Minas instaurou 3 procedimentos administrativos contra a Grupos Turismo e a empresa está no prazo para realizar as defesas. Há reclamações contra a agência sobre compras de pacotes de viagens. Conforme nota, as representantes da Grupos Turismo foram notificadas sobre a instauração de 3 procedimentos administrativos pelo PROCON de Patos de Minas. São solicitadas informações sobre problemas na realização de viagens de clientes. As defesas, conforme o PROCON, estão dentro do prazo por parte da empresa. O órgão informa ainda que, se ao final do procedimento houver comprovação de infração do Código de Defesa do Consumidor pela Grupos Turismo, poderá ser aplicada a multa. O pagamento do 13º salário deverá injetar na economia brasileira cerca de 291 bilhões de reais, conforme levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. O salário extra deve ser pago em 2 parcelas, 30 de novembro e 20 de dezembro. Você já sabe o que vai fazer com o seu 13º? Meu 13º, assim, eu já fiz os meus planos antes, né? A gente tem que fazer nos planos antes, mas assim, presentear alguém especial agora, final de ano, aproveitar, né, o clima de Natal chegando já, né? Que o 13º tá aqui, ó. Guardadinho, prontinho aqui, ó. Muita coisa para comprar, muito presente também, né? Agora tem Natal, né? Comprar presente para muita gente, mas acho que não vai dar, não. O pagamento do 13º está próximo. Anualmente acontece em 2 parcelas. Neste ano, a primeira parcela será até o dia 30 de novembro, já a segunda até o dia 20 de dezembro. De acordo com uma pesquisa feita pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudo Socioeconômico, mais de 200 bilhões de reais serão injetados na economia brasileira, com média de R$ 4.460 por trabalhador. O 13º, ele deve ser pago, né, em até 2 parcelas. A primeira vencendo entre 1º de fevereiro até 30 de novembro e a segunda parcela até no dia 20 de dezembro. O cálculo ele é feito com base no salário do colaborador, né? Então, a cada 15 dias trabalhados no mês, é calculado 1/12 do salário do colaborador. Lembrando que se o funcionário ele recebe também horas extras, comissões, esse valor também é incluso no cálculo para a parcela do 13º. Todo trabalhador formal tem direito ao 13º salário. Caso o trabalhador seja dispensado ou peça dispensa do serviço, ele continua tendo direito ao benefício, com base nos meses trabalhados. Todas aquelas pessoas, né, que trabalham, que têm vínculo de CLT, sejam eles trabalhadores urbanos, rurais,
sejam empregados domésticos, eles têm direito ao 13º. O primeiro fato é você fazer uma lista, né, do que você como você pode aproveitar da melhor forma possível o 13º. Por exemplo, tem gente que gosta de separar uma parte para fazer a quitação de dívidas, outra gosta de deixar uma outra parte para as obrigações de início de ano, IPVA, o próprio material escolar. Então, é mesmo você fazer uma listagem, né, para você aproveitar ali melhor o seu 13º. A Fazendinha Senhor Jesus, que trabalha na recuperação de dependentes químicos, tem promovido ao longo de sua existência mudanças na vida de muitas famílias. Mas para que continue, precisa de ajuda. São 30 anos de trabalho com a recuperação de dependentes químicos. A Fazendinha Senhor Jesus de Patos de Minas fica na região de Córrego Rico. Aqui a gente tem uma programação que a gente usa os 12 passos de Alcoólicos Anônimos no modelo Minnesota. De 10 para 6 da manhã às 10 da noite eles têm atividade o tempo todo, né? Muita palestra, estudo, ele tem que sair daqui sabendo todas as causas e consequências da doença, da dependência química, e também tem a parte da espiritualidade e a parte de desintoxicação, além da parte de lazer, né? E convivência, porque a recuperação ela é feita em pares, são duas pessoas com o mesmo problema, uma vivência diferente. Então, pela partilha que eles fazem, é que ajudam um a se recuperar. Hoje são 60 vagas para acolhimento de dependentes de álcool e drogas, sendo que 30 são particular e 30 através de um convênio com o governo federal. A gente já funciona aqui há 30 anos, né? E desde 2013 que a gente tem um convênio com o governo federal. Foi um programa que começou com o nome de CRAC, é possível vencer. O governo federal paga pela vaga quando a pessoa está aqui. Se ele não estiver, ele não paga. Hoje nós temos 30 vagas pelo governo. Então a pessoa, ele é acolhido na comunidade e ele não paga nada a não ser as coisas dele de uso pessoal, né? E a família também não dá nenhuma contrapartida. Esse dinheiro que o governo paga por cada acolhido é para a manutenção e sustento da casa. O valor pago é insuficiente para custear o centro de acolhimento. Por isso, quem puder doar pode entrar em contato através dos telefones 34 3823 9940 e 34 99939 3923. As despesas são altas, né? Muitos profissionais que a gente tem que manter aqui, e então esse valor não é suficiente. Então a gente tem um telemarketing e a gente também faz sempre campanhas, né, para receber doação da comunidade, porque para as famílias a gente não pode pedir. Além da manutenção da casa, o centro de acolhimento está incluso na rede SUS. Os acolhidos que necessitam de atendimentos são encaminhados para os postos de saúde ou UPA, mas de acordo com a presidente, muitos precisam de acompanhamento com psiquiatras e há uma dificuldade hoje desse atendimento no CAPS-AD. A comunidade terapêutica, diferentemente da clínica, porque a clínica é obrigada a ter todos os profissionais de saúde, nós não. Nós somos uma entidade de apoio, né? Uma comunidade terapêutica de tratamento voluntário. Então a gente não é obrigado a ter médico, mas às vezes precisa de atendimento médico. A gente precisa pertencer à rede, né? Mas a rede em Patos de Minas não funciona muito bem. Então aqui a gente leva na UPA, mas a gente precisava de um profissional que viesse até aqui para fazer as receitas que ele precisa para desintoxicação, né? Às vezes até para dormir melhor, porque a pessoa chega muito debilitada por causa do uso de álcool e outras drogas. A vida na rua, lá usando na dependência química não é fácil. E a abstinência, depois que ele chega aqui, também não é fácil. Tanto que alguns não aguentam e pedem para ir embora. E o governo federal, ele pede que a gente pertença à rede, que a gente faça parte da rede. E o município precisava ajudar, porque o município não tem nenhum programa de prevenção, nem de tratamento, nada para dependência química, né? Nós fazemos um trabalho que seria obrigação do Estado. Então precisava que eles nos ajudassem mais.
Vander era adolescente quando começou a consumir drogas. Hoje, com 33 anos, ele está contando os dias para completar os 9 meses de acolhimento. Segundo ele, esse período na fazendinha mudou a sua vida. Muita gratidão, né? Por tudo que a casa vem, né, nos proporcionando aqui dentro a cada dia, né? Por tudo que foi feito, né, os trabalhos dos 12 passos, complementando com a Bíblia, né? Isso ajuda muito nós que viemos, né, da rua, dependentes químicos, né? Tem um conhecido, né, da Dora lá em Araxá, que ajuda muito, né, o pessoal de Araxá para vir para cá, né? E foi através dele, o Marquinho, né, que me trouxe para cá e gostei, né, do atendimento aqui, né? Pois é, faz a diferença na vida de muitas pessoas, como a gente acabou de ouvir aí o depoimento. E já aqui no NTV News, a gente fala sobre o prêmio de empreendedorismo do Unipan. As inscrições são até hoje. E também a luta para preservar a tradição quilombola em Patos de Minas. No próximo dia 20 é celebrado o Dia da Consciência Negra, uma data para refletir sobre as lutas dos movimentos negros. Em Patos de Minas, a Associação dos Quilombolas comemora a data e, sobretudo, a luta para manter a tradição. José Antônio Ventura vem de uma extensa família de regiões de Patos de Minas, Serra do Salitre e Patrocínio. Família que carrega na memória as dificuldades do povo preto nos últimos 100 anos. Ele conta que muitos locais no bairro em que mora, bairro Várzea, em Patos de Minas, eram de sua família. E na Avenida Getúlio Vargas havia a Igreja do Rosário, demolida para servir a outros povos. E como tantos locais, essas pessoas foram perdendo seus espaços para os brancos. A minha raiz familiar, ela tem dois lados. Um lado que é da família que vem da região de Serra do Salitre, lá da família da minha mãe. E a região de Patos de Minas e uma parte de Patrocínio, a região do meu pai. A família do meu pai é uma família dos antigos negros quilombolas da região, os Ventura, famosos desde do quilombo do Ambrósio. E a gente tem essa raiz de resistência, de não se submeter a toda a política de massacre, de apagamento da história do povo negro. Essa parte, ela vem mais assintosamente da família do meu pai. A família de minha mãe, jamais de uma família dos negros que já foram mais catequizados pela própria religião católica, que era uma família que era colonizada pela família dos boteiros da região de Patrocínios e Serra do Salitre. E deu por bem de juntar as duas famílias no passado, há séculos atrás, que meu pai tivesse vivo, eu estaria com 115 anos, meu pai estivesse vivo. E a minha mãe com 103 anos. A gente vê, toda vida não fomos criados assim, de procurar valorizar a nossa cultura, a nossa história e não se submetendo a ser um ser inferior, como muitos tentaram fazer com o próprio povo negro da região. No mês de novembro se celebra o mês da consciência negra, mais enfatizado no dia 20 de novembro. Atualmente já existem leis estaduais e nacionais que visam o combate ao racismo e a valorização dos povos negros em todo o país. Entretanto, é preciso que as leis saiam do papel e que esse debate seja colocado efetivamente em prática. A gente luta para que as leis federais, no caso a lei 12.288, que é a lei de igualdade racial, lei do Estatuto de Igualdade Racial, que já existe desde 2010. E temos também a lei 10.639, que é da história da África nas escolas, desde 2003. E pedir para os nossos vereadores, prefeito, para que implementem essas leis do município. São leis que vêm fortalecer toda a história do negro para compensar o apagamento da história que foi feito em Patos de Minas. O mês de novembro é também um mês de combate à intolerância religiosa, vinculado principalmente aos movimentos negros, às religiões de matrizes africanas. Esse debate é igualmente necessário para que o preconceito seja de fato extinguido. Mãe Jura, mãe de santo, também carrega na memória e no sangue a história de seus antepassados, que trabalharam por anos em prol de fazer o bem por meio da religião.
Para ela, as religiões de matriz africana enaltecem principalmente a história de seus antepassados e pregam respeito por aqueles que vieram antes de nós. Eu luto para que essa raiz não acabe, né? Por isso eu tenho um congado de jovens que eu oriento a eles, né, que essa raiz não pode acabar. E eles seguem essa religiosidade comigo e com muito amor, com muito respeito, e para mim é uma alegria muito grande. A nossa religião às vezes fica um pouco marcada por causa de pessoas que não valorizam a nossa religião, sabe? Porque para mim não é isso, é uma coisa linda que veio dos meus avós, que veio dos meus pais. Por isso ela convida a todos que queiram conhecer o espaço deles. No próximo dia 15, a associação promoverá um evento voltado para a Umbanda e ao combate à intolerância religiosa. Eu gostaria de convidar as pessoas para estar aqui dentro da nossa casa, para prestigiar o nosso povo e procurar entender, né, que a nossa religiosidade é uma coisa bonita como todas as outras. E o discurso não pode ser feito apenas no dia 20 de novembro. Falar de consciência negra é um assunto para ser abordado durante todo o ano. Essa história ela não pode ser contada só na Semana da Consciência Negra. A gente tem que contar ela os 365 dias do ano e, quiçá, trazer compensações para resgatar o que ficou no apagamento da nossa história. Então, todo o povo junto, que nós não construímos essa igualdade racial só de negros, mas que o povo branco também possa conhecer a realidade da história de Patos de Minas. Patos de Minas foi assentada em cima de um território de negros. É uma luta constante sobre valorização, busca por respeito, que é o princípio de tudo, e a gente vê movimentos como esse aqui em Patos de Minas lutando pela igualdade, pela reflexão de tudo que foi já construído até aqui e da necessidade de mudanças e, como ouvimos, da implantação das políticas públicas que estão lá no papel, mas na prática ainda não ocorrem. E o Unipan, em parceria com o Sebrae, promovem a 13ª edição do Prêmio Unipan de Empreendedorismo. As inscrições podem ser feitas até esta terça-feira. A repórter Emanuele Ferreira tem os detalhes. Aqui ao meu lado está o professor Fernando Dias, que vai passar um pouquinho mais de informações para você sobre como vai funcionar. Professor, vamos primeiro explicar para o pessoal de casa o que vai ser essa premiação, né? Bom, o Prêmio Unipan de Empreendedorismo é um movimento, né, institucional, mas que é aberto a toda a comunidade. Significa dizer que você que está nos vendo aí poderá participar, onde são inscritos projetos futuros de novos modelos de negócio. Esses projetos eles serão orientados através de mentorias pelos nossos professores, e esses projetos ainda concorrerão a uma premiação de até R$15 mil. Com relação às datas, né? Como é que vai funcionar? Quando vai acontecer a premiação e até quando quem tiver interesse em se inscrever vai poder fazer essa inscrição? Para você que está nos vendo, hoje é o último dia de inscrição, então as inscrições encerram-se hoje. Essas inscrições elas são bastante simples de serem realizadas, basta você acessar o site do Unipan, unipan.edu.br, você vai preencher um formulário com informações básicas sobre a sua ideia, sobre o seu projeto, e a partir do momento em que o seu projeto for selecionado, você será comunicado, e na próxima quinta-feira, dia 16 de novembro, esses projetos, essas ideias serão apresentadas no Centro de Convenções e Eventos do Unipan e serão avaliadas aí por uma banca de empresários, empreendedores das mais diversas áreas da nossa região, buscando neste momento selecionar os 10 melhores projetos. Projetos estes finalistas que participarão de uma banca de pitch. E aí, nessa banca de pitch, tem um momento muito legal, onde você tem 5 minutos para apresentar o seu projeto para investidores, e esses investidores vão fazer várias perguntas. Você pode sair dali, além de com uma premiação de R$15 mil, você poderá sair dali também com um investimento já para alavancar o seu negócio. Que legal! Então, se você tem uma boa ideia, é hora de compartilhar
e quem sabe aí ser remunerado por isso e reconhecido e colocar essa ideia em prática. Alunos da Escola Agrotécnica Afonso Queiroz, de Patos de Minas, também participaram da Semana Internacional do Café na capital mineira. O evento valorizou a participação dos jovens no agro. Além de um sucesso de público, o Encontro dos Jovens do Café é pensado e organizado pela Gerência da Mulher, do Jovem e da Inovação do Sistema FAENG-Senar e pretende disseminar no público jovem a importância da atuação deles na agropecuária. É um evento que está na sua 11ª edição, é a Semana Internacional do Café, que foi realizada na Expo Minas, em Belo Horizonte, e nós fomos convidados a participar desse evento, mediante a parceria que a gente tem com a FAENG e o Senar. Essa parceria tem sido consolidada ao longo dos últimos 2 anos e a gente recebeu esse convite com esse custeio de transporte, custeio de alimentação, feito pela FAENG e pelo Senar, para a gente proporcionar essa experiência de aprendizagem, de agregar cultura, de agregar bagagem aos nossos alunos. Um evento importante para o network dos alunos, que tiveram a oportunidade de conhecer muitos stands. A gente levou uma turma de 18 alunos, fomos eu, o diretor, e a minha vice-diretora, Silene, e a gente participou. No primeiro momento, 1h30, 2 horas, a gente teve uma experiência livre, visitando os estandes, conhecendo, aprendendo um pouco mais sobre degustação, torrefação, e os alunos ficaram à vontade. Na segunda etapa, às 15 horas, a gente foi para uma palestra. Essa palestra foi feita até por uma ex-professora nossa, a Priscila, que tem especialidade em café, né, deu aula aqui na nossa escola, estava lá presente, a gente assistiu, e além dela, outros palestrantes também, representantes, dirigentes da FAENG, do Senar, da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e da Pecuária. Para quem participou, foi um momento de adquirir experiência fora da escola. Foi bem diferente, porque eu nunca tinha ido num evento desse porte, né, tipo em BH, né, numa capital. Então, para mim foi bem especial, bem importante. Eu tenho um curso de cafeicultura, de degustação e classificação, então eu já tinha uma base e eu pude experimentar vários tipos de café. Tipo, eu conversei com uma moça e ela produz o próprio café dela, a gente teve esse contato com quem produz, com quem vende, com os baristas e também, tipo assim, para o nosso network. Olha só quanta troca e incentivo para esses jovens. E depois do intervalo aqui no NTV News, a gente mostra que estudantes simulam júri de homicídio que ocorreu em Carmo do Paranaíba e ainda não foi julgado pela justiça. E mais, Paulo Autuori fala pela primeira vez no comando do Cruzeiro e diz que é preciso coragem. 2 dias depois da demissão de Zé Ricardo, Paulo Autuori é anunciado como novo técnico do Cruzeiro. Ele vai comandar a Raposa até o final da temporada. Essa é a 4ª passagem de Autuori na equipe celeste. Uma das mais importantes foi a conquista da Libertadores em 1997, mas desta vez pode ser a mais desafiadora. Paulo Autuori assume como treinador do Cruzeiro em um momento complicado do time celeste, o de permanecer na Série A. Neste momento, a Raposa está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação na tabela de classificação com 37 pontos. Tem 1 ponto a menos que o Bahia, o primeiro fora da zona da degola. Porém, o Cruzeiro tem 2 jogos a menos. Fernando Seabra e Vinícius Rovares também integram a comissão técnica. Na primeira entrevista, Autuori falou sobre o trabalho à frente da equipe celeste na reta final de Brasileirão. Eu fui convencido pelos amigos, pelos profissionais que aqui estão, a poder, nesses 6 jogos, estar aí presente e contribuir com os 2 treinadores. Esses sim são treinadores, tanto o Seabra, que já havia participado em algum jogo contra o Red Bull, em uma semana mostrou todas as suas qualidades, e o Vinícius, que é um profissional que vem desenvolvendo um trabalho extraordinário aqui. Eles são os treinadores, eu sou o diretor técnico. Nas 3 passagens anteriores pelo Cruzeiro, Autuori havia comandado 86 jogos oficiais e um amistoso, com 43 vitórias, 21 empates e 23 derrotas. Um aproveitamento de 49,4%.
Nesta quarta vez, o técnico destacou que neste momento é preciso coragem. Está na nossa mão. Vamos esperar os 6 jogos para dizer se fomos competentes, capazes, eficientes, eficazes para conseguir isso. E se conseguimos, acabou. Não tem nada de satisfação. Porque não é aí que o clube tem que estar. Não é aí que a torcida do Cruzeiro quer estar. Quer estar lá em cima. Ok? Faltando 6 jogos para ganhar o título. Né? Mas isso nós temos que buscar. E para buscar isso, vamos passar por momentos difíceis, em que precisamos coragem. E é coragem que eu começo o meu discurso com os jogadores no dia de hoje. Autuori é o 4º técnico do Cruzeiro em 1 ano. E falando de futebol, o Ministério Público de Minas Gerais expediu recomendação à Federação Mineira de Futebol para que as torcidas organizadas do Cruzeiro sejam banidas temporariamente dos estádios de todo o país. O campo de briga que se transformou o estádio da Vila Capanema no último sábado, depois do Coritiba marcar o gol contra o Cruzeiro, que foi o da vitória do Coxa, trará sanções aos clubes e torcedores. Os torcedores da Raposa invadiram o campo e depois os do Coxa foram para cima e o que se viu foi lamentável. O Ministério Público de Minas Gerais recomendou à Federação Mineira de Futebol que as torcidas organizadas Máfia Azul e Pavilhão Independente do Cruzeiro sejam banidas temporariamente dos estádios brasileiros. A Pavilhão Independente por 1 ano e a Máfia Azul por 2 anos, a partir de 15 de março de 2024, que até esta data está banida por protagonizar problemas anteriores em 2022 com a torcida organizada da Galoucura. O Ministério Público também orienta que essas torcidas sejam proibidas de frequentar o entorno dos estádios nos dias de jogos. Com o banimento temporário, os torcedores das organizadas ficam proibidos de usar, portar ou exibir qualquer vestimenta, faixa, bandeira, instrumento musical ou outro objeto que possa caracterizar a presença da torcida nos estádios ou no entorno dos dias de jogos. O Ministério Público também solicitou ao Cruzeiro a análise de documentos para avaliar a possibilidade de expulsão do quadro associativo do clube de invasores do estádio em Curitiba. O procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Ronaldo Piancetti, disse que Cruzeiro e Coritiba serão denunciados com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E a pena máxima prevista é de perda do mando de campo em 10 jogos. Estudantes de Direito da FPM realizaram um júri simulado de um caso real. Foi de um homicídio ocorrido em Carmo do Paranaíba, porém, que ainda não foi julgado pela Justiça. Igor Fernando, de 27 anos, estava em um bar na Avenida João Batista, no bairro Amazonas, em Carmo do Paranaíba. De acordo com o dono do bar, ele estava embriagado e perturbando o sossego de funcionários e consumidores do local. Igor se desentendeu com Helbert de Oliveira, de 49 anos. Igor foi colocado para fora e Helbert foi atrás. Iniciaram discussões que evoluíram para agressões físicas. Em determinado momento, Helbert sacou uma arma e atirou contra Igor e fugiu do local. Igor foi encaminhado para a unidade de atendimento de Carmo do Paranaíba, posteriormente transferido para o hospital regional, onde faleceu. Este é o caso de um homicídio ocorrido em Carmo do Paranaíba no dia 22 de julho deste ano. Ainda não houve julgamento. Porém, alunos do curso de Direito do FPM realizaram um júri simulado usando este caso. Esse júri é um caso real, só que foi adaptado para o júri simulado deles hoje. Foi uma briga em um bar que aconteceu numa cidade vizinha aqui. Então, dessa briga que supostamente teria começado de um caso bobo, acabou em um homicídio. Eles estão simulando aí o julgamento que ainda não aconteceu do caso real. O júri faz parte do ensino clínico, né? O ensino clínico da FPM, ele trabalha a teoria e a prática dentro da sala de aula. Então é muito importante para eles entenderem como funciona o procedimento de um júri real através da simulação de um júri mesmo, com todas as nuances de promotor, juiz, advogado, tudo como se estivesse sendo mesmo um caso real, porém simulando aqui, né, na nossa atividade prática.
Desde o início do semestre, os alunos vêm se preparando para este simulado, que contou com advogados de defesa, Ministério Público, juíza, jurados e réus. Cada aluno pôde escolher o papel que iria exercer. Na verdade, eu não gosto de penal. Tenho respeito àquele que gosta, mas eu quis me aprofundar mais no direito penal. Então, assim, eu tive uma prática na área jurídica com penal que eu não via, eu via com uma visão, um olhar diferente. Então, eu pude perceber que o direito penal, quem sabe, pode ser uma área que eu possa estar atuando futuramente. No primeiro momento, eu não queria, porque eu também não gostava muito de penal. Mas a Tatiane vem abordando de uma forma bem didática. E desde o primeiro período a gente vem abordando dessa forma. A gente já veio com esse tema e aí eu me propus esse desafio e abriu muito a minha cabeça. Foi muito bom para o meu amadurecimento, para o Henrique também foi. A gente vem conversando muito sobre isso e é uma área que, assim, a gente está tomando gosto, né? E quem sabe futuramente não ser uns bons advogados. A faculdade FPM, no geral, dá bastante visibilidade para a prática. Isso é muito importante para a gente, porque ver só ali a teoria não é a mesma coisa para a gente. Então, tá aqui nesse papel, realmente efetuando esse personagem ali, vendo como que é o procedimento por dentro e cumprindo prazos, tudo isso é muito importante para a gente poder fixar todo o aprendizado que a gente tem em sala de aula. Eu tenho um pouco de interesse na parte acusatória. Eu acho bem interessante o trabalho de um promotor, de um profissional do Ministério Público. Agora os estudantes devem estar curiosos para saber o resultado desse julgamento na vida real. E a seguir aqui no NTV News, a gente mostra que caminhão roubado em Uberlândia é interceptado pela PRF em Varjão de Minas. E terceira onda de calor que castiga Minas Gerais é a mais intensa da história. A Polícia Rodoviária Federal de Patos de Minas interceptou na tarde desta terça-feira um caminhão roubado no Triângulo Mineiro. Caminhão evadindo da fiscalização. A equipe da PRF localizou o veículo de grande porte que foi roubado na cidade de Uberlândia após o município de Varjão de Minas. Um vídeo registrado pelos policiais que estavam na viatura mostra parte da perseguição para tentar interceptar o caminhão. Nas imagens é possível ver que o condutor acelerou para escapar da abordagem, utilizando uma estrada vicinal de terra. E se deu mal. Minas Gerais enfrenta a terceira onda de calor do ano e uma das mais intensas da história. O calorão provoca desconforto e traz riscos à nossa saúde. O mapa de Minas Gerais e outros estados brasileiros continua assim, coberto de vermelho. É o alerta de perigo do Instituto Nacional de Meteorologia para a onda de calor que castiga e deve durar pelo menos até sexta-feira. Com temperaturas 5 graus acima da média, a sensação que temos é que o forno está ligado. E para piorar, a baixa umidade do ar torna a situação quase insuportável. O clima é de deserto. Essa é a terceira onda de calor esse ano em Minas, a mais severa e também a mais longa, conforme o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos do estado. Nesta terça-feira, Patos de Minas registrou um dos menores índices de umidade relativa do ar do ano, 16%, conforme dados oficiais do IMET. A temperatura máxima ficou próxima do recorde registrado ontem, 37,3 graus à sombra. Para esta quarta-feira, em Patos de Minas, os termômetros devem alcançar 38 graus. Em Coromandel, chega a 39. Em Presidente Olegário e Lagamar, a 40 graus. Com esse calorão, podemos sentir desconfortos e sintomas como dor de cabeça, sangramento nasal, garganta seca e irritada, sensação de areia nos olhos, ressecamento de pele, cansaço, tontura e dificuldade para respirar. Por isso, a dica é caprichar na hidratação e manter os ambientes umidificados com aparelhos ou toalhas molhadas e até bacias com águas espalhadas pelos ambientes. Também proteja-se do sol e evite praticar exercícios físicos entre 11 da manhã e 5 da tarde. Amanhã
Amanhã, feriado 15 de novembro, é celebrado o dia da Proclamação da República, que marca a queda da monarquia para o regime republicano no Brasil. No dia 15 de novembro de 1899, a monarquia chegou ao fim em nosso país, dando início à era republicana e ao regime presidencialista. A data representa a comemoração de um pretenso grito, que na verdade não foi assim um grito, né, da proclamação da República em 15 de novembro de 1889, mas que na verdade foi um golpe que a história oficial, a história da época, né, dos proclamadores, os militares, sobretudo o Exército Brasileiro, registraram na nossa história como uma mudança do sistema de monarquia para a República no Brasil. Então, comemora-se essa data, 15 de novembro de 1889, como o dia que nós vencemos a monarquia e implantamos o regime republicano. Mesmo que seja uma das datas mais importantes para o nosso calendário histórico, muitos brasileiros não reconhecem o seu devido valor e nem o que levou à alteração completa no rumo do nosso país. A importância de comemorar essa data é para a gente resgatar o sentido de duas coisas, a meu ver. Primeiro, o que é proclamar? Uma coisa que é proclamada, ela pressupõe que tem adesão popular, não é o caso. E república, que pressupõe, no sentido etimológico, coisa do povo. A república é um tipo de governo, né, cujo governante é eleito pelo voto direto, mas que pressupõe a res do latim, coisa pública do povo, ou seja, é um sistema de governo que tem identidade com toda a população, e também não é o nosso caso. A nova estrutura foi sofrendo mudanças ao longo das décadas, até se tornar o governo que conhecemos e participamos nos dias de hoje. Falar sobre proclamação é o mesmo que falar sobre o início da nossa liberdade. Essa data ela é interessante para a gente recuperar, se é que queiramos realmente, esse sentido etimológico da palavra república. Porque a república já nasceu no Brasil como república de espada, 2 militares. Depois das oligarquias, poucos, arquia governo, governo de poucos. Depois vem o Vargas e fica por 15 anos na República, num sistema centralizado. Quando nós tivemos um fôlego, que foi de 45 a 64, a gente pôde respirar. Será que agora nós vamos achar o nosso caminho da nossa República? Depois vem uma ditadura que nos assola mais 25 anos. Agora, de 85 para cá, estamos tentando resgatar esse sentido originário da palavra, né? Mas é uma luta, portanto, esse dia é um dia de comemoração, mas é também um dia de luta do ponto de vista da nossa consciência política. Uma luta constante. E muito bem, neste feriado de 15 de novembro, as equipes de jornalismo da NTV, Patujá e Nossa FM não param. Às 11h30 ao vivo, vocês têm o 30 minutos. A gente segue com a nossa programação às 18 horas. Eu encontro vocês no programa Espaço Feminino, que tem muitos assuntos para a gente discutir. Então, até lá, muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. E para quem vai descansar neste feriado, então, bom descanso.